Narcisistas têm pacto com o diabo? Narcisistas têm uma influência demoníaca sobre eles? Sim, gente, é um tipo de pergunta que eu ouço muito e a gente não tem como ignorar em pleno 2024 que nós somos corpo, alma, mente e espírito. E hoje eu não quero falar de religião alguma, mas eu quero falar de espiritualidade e eu vou me basear em um vídeo de uma pessoa que eu admiro bastante, que é um neurocientista, que você já deve ter ouvido falar nele, que tem um canal gigantesco aqui no YouTube, que é o Pedro Calabres. Uma pessoa respeitadíssima e extremamente inteligente, articulada, e ele fez um vídeo falando sobre alguns ensinamentos de Jesus Cristo. Já que nós vamos falar a respeito, né, tentar responder a essa pergunta, se narcisistas têm parte com o diabo, como eu venho ouvindo, então eu quero me basear num vídeo ou nos ensinamentos que esse neurocientista tão importante fez, falando a respeito de 5 lições dadas por Jesus Cristo. E aí eu não quero que você pense nisso como algo religioso, tá? Se você acredita na Bíblia, que bom, você vai entender o que eu tô dizendo, mas você pode também olhar para esse vídeo, olhar para esses ensinamentos como tendo a Bíblia como um parâmetro de um livro milenar que tem atravessado séculos e séculos por aí, mantendo a mesma importância de sempre e presente em várias culturas. Então eu quero que você me acompanhe nesse vídeo e vamos entender, à luz do que diz a Bíblia, se narcisistas têm parte com o diabo ou não, né? Qual é a influência que eles têm? São pessoas perdidas? São pessoas que têm tá Por que você se sente tão mal quando você se relaciona com essa pessoa? Será que tudo que ela faz, todo abuso narcisista, tá amparado somente em um abuso psicológico? E o somente está entre muitas aspas, tá? Somente entre um abuso psicológico e emocional? Ou tem algo de espiritual aí também? O que a ciência somada à Bíblia diria a respeito disso? Eu vou trazer 4 tópicos que ele menciona nesse vídeo. Vamos lá. Primeiro, Jesus pregava o que vivia e vivia o que pregava. Coisa muito rara hoje aqui nas plataformas digitais, nas redes sociais, né? Às vezes você segue pessoas que estão ali te mostrando uma vida e te ensinando práticas que elas não são capazes de aplicar na própria vida, né? Pessoas ensinando técnicas que elas não conseguem ter resultado com elas, te passando uma vida, te ditando coisas para você fazer que elas sequer chegaram lá. Elas estão tentando te levar em um lugar onde elas mesmas não chegaram. Então tenha cuidado com isso. E isso a gente pode ver em narcisistas. Narcisistas vão te falar de uma vida que eles não têm, eles vão pregar valores para você que eles sequer conhecem na vida prática, que eles jamais serão capazes de praticar. Eles vão exigir de você uma conduta reta e ilibada que eles jamais terão, até porque eles não acreditam nisso. As pessoas que são boas, leais, fiéis, são consideradas pessoas fracas, pessoas bobas, pessoas burras pelas pessoas narcisistas. Então, um dos ensinamentos de Jesus é você viver aquilo que você ensina e você ensinar aquilo que você vive. Então, só por aí, narcisista já está completamente fora disso. E aí, não é bem se narcisista tem pacto com o diabo ou não, é se o comportamento deles está mais inclinado para os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do bem e do bom e do belo, ou para os ensinamentos do mal, das trevas, daquilo que é ruim, daquilo que faz mal ao outro, daquilo que condena a vida do outro, que suga as energias do outro, porque, como eu disse aqui, a própria ciência, ela já fala da espiritualidade. A própria ciência já fala dos benefícios que a espiritualidade traz para a vida emocional e para a vida prática. Inclusive, tem outros neurocientistas que trazem estudos que mostram que fisicamente, quando uma pessoa está passando por uma ressonância magnética e ela entra num estado de oração ou de meditação, muitas áreas ali responsáveis por endorfina, serotonina,
do cérebro são ativadas, e isso é muito bom porque isso secreta uma série de hormônios benéficos para o organismo, e que inclusive ativam a cura, aumentam a defesa do organismo. Isso já é cientificamente demonstrado, tem vários trabalhos acadêmicos que falam sobre isso e neurocientistas também falando a respeito. A segunda lição trazida por Jesus Cristo é que nós devemos tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados, fazer o bem ao próximo, o que não é verdade para uma pessoa narcisista. Ela não trabalha com reciprocidade, ela trabalha com ganhar. Ela só tira proveito, ela só quer arrancar do outro, ela só quer colher aquilo que o outro teve trabalho para plantar. A lei da reciprocidade não se aplica. Então esse ensinamento de Jesus Cristo, que nós devemos tratar o outro como nós queremos ser tratados, espalhar o bem, proliferar aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é útil, aquilo que faz com que o outro melhore, com que o outro evolua, isso vai na contramão do pensamento e da prática comportamental de uma pessoa narcisista, porque nada se trata do outro. Na visão dela, o outro não existe. É o Narciso que Freud fala, né? Pro Narciso tudo é espelho. Ele só vê a si mesmo. Ele só vê o próprio umbigo, ele só vê a própria necessidade, ele só vê o próprio desejo, ele só vê a própria falta. Então, ele é que precisa que o mundo lhe olhe. Ele é que precisa ser atendido pelo mundo. A demanda dele é mais importante, o desejo dele é mais importante, a atenção para ele é tudo que importa. Ele é o centro do universo. O outro não é nada. O outro é pequeno, o outro é lacaio, o outro é servo, o outro é um verme. Então não tem equidade, não tem justiça, não tem igualdade, vai totalmente na contramão. Então nesse ponto, você acha que o comportamento da pessoa narcisista, ela tá mais para a luz ou ela tá mais para as trevas? É uma análise que você vai fazer. Ela estaria sendo aprovada, ela estaria se enquadrando nos ensinamentos de Jesus Cristo ou não? Então, se ela não está alimentando um lado, ela está alimentando o outro, certo? Os ensinamentos de Jesus, parafraseando o neurocientista Pedro Calabres, existe a humildade, o ensinamento da humildade. O próprio Jesus lavou os pés dos discípulos, o próprio Jesus falou que mais abençoado é aquele que serve do que aquele que é servido. E dentro desse parâmetro de humildade, onde é que você acha que se encaixa a pessoa narcisista? Você vê ela se arrependendo legitimamente? Você vê ela pedindo desculpas e mudando o comportamento definitivamente? Ou ela até quando pede desculpa é de uma forma dissimulada, muda por um pequeno tempo, por um breve tempo e já volta às práticas antigas? Então, nesse quesito, a humildade não se encaixa. Porque, olha só, para haver mudança em mim, para haver mudança em você, a gente tem que ter humildade. A gente tem que olhar para dentro da gente e perceber que a gente não sabe tudo, que a gente não tem todas as respostas, que a gente não é o melhor do mundo, que a gente precisa do outro. E a gente não precisa do outro como o narcisista precisa. Já te explico. Olha só, o narcisista, ele precisa do outro como um servo, como um lacaio, como uma peça do jogo, como suprimento. Ele precisa do outro para que o outro entregue aquilo que ele precisa sem que ele tenha que dar nada em troca. Diferente das pessoas que não têm o transtorno, que são minimamente sadias, né, dentro dessa sociedade adoecida que a gente vive, mas é assim, a gente precisa do outro na troca, a gente dá e a gente recebe, a gente socializa, a gente é recíproco, a gente trata o outro como alguém que vai encurtar um caminho para nós e nós vamos encurtar o caminho para o outro. É uma troca constante, é uma via de mão dupla, a gente dá e a gente recebe, a gente ensina e a gente aprende. O que não acontece nas relações com a pessoa narcisista, não existe troca, existe o afanar. Ela toma o que é seu, ela se apropria daquilo que você fez. Se você desempenha um bom trabalho, você faz um bom projeto, ela leva os louros.
Se você compra alguma coisa com o suor do seu trabalho, ela diz que foi ela que pagou. Se você trabalha para ter o melhor, ela quer o seu dinheiro sem ter que trabalhar. Então, não existe troca, existe uma apropriação indevida pela pessoa narcisista. Então, onde é que entra a humildade nisso aí? E não existe a humildade de aprender com o erro do outro, não existe a humildade de perceber que é faltoso, que pode falhar com o outro, que pode aprender com o outro. E nessa troca, acho que a troca principal, e que a psicologia vai falar, a ciência da psicologia fala da humildade, que essa humildade vai melhorar as relações humanas, vai melhorar a socialização. Isso não existe com a pessoa narcisista. Pelo contrário, se você tem a humildade, o altruísmo, e você quer ver o bem do outro, e você quer fazer o bem para o outro, o que a psicologia também já fala, a ciência da psicologia já fala, que quando você é altruísta, quando você faz o bem para o outro, o seu cérebro funciona de um jeito a secretar hormônios benéficos, de endorfina, serotonina, várias inas que vão te dar uma sensação de bem-estar, que vão trazer cura, que vão melhorar as suas defesas, a sua imunidade. Então isso te dá uma vida mais leve, uma vida mais satisfatória. Até isso, quando a pessoa narcisista entra na sua história, você tem medo de ter. Você tem medo de ser altruísta, você tem medo de fazer o bem pro outro, você tem receio de se colocar numa posição mais humilde perante as pessoas, porque você vive armado. A pessoa narcisista colocou em você uma desconfiança, ela colocou em você talvez um medo de ser bom para o outro, porque você tem medo de ser ferido de novo, você tem medo que se aproveitem de você. Então a pessoa narcisista, ela vai roubando a tua essência. Se você não abrir os olhos, se você não cuidar, se você não analisar para onde tem ido a sua vida, sem perceber, você vai endurecendo, você vai enrijecendo, você vai perdendo a fé na humanidade, você vai achando que não vale a pena socializar, que não vale a pena ter essas trocas, porque as trocas que você teve foram trocas muito ruins, na verdade não teve troca, você foi espoliado, você foi enganado, você foi abusado. Então, esse convívio constante, esses abusos narcisistas, essas pessoas com essa energia negativa, com esse sentimento de sugar sem nunca dar nada de bom, elas vão tirando você de uma vida de luz, de um sentimento de luz, para uma vida de treva, para um pensamento de treva, para uma vida escura, para uma vida isolada. Você não quer conviver, você não quer socializar, você tem medo de todo mundo, você tem medo de ser bom. E essas trocas são o que nos enriquecem, são essas trocas que fazem a nossa vida melhorar. E nós, como seres sociais, nós precisamos, para nossa saúde mental, conhecer pessoas, precisamos trocar com essas pessoas, ter algum nível de confiança nessas pessoas. Por exemplo, eu sempre falo para os meus pacientes que eu aprendo com eles o tempo inteiro, e são pessoas incríveis, são pessoas maravilhosas, são pessoas que eu jamais teria a oportunidade de conhecer se pessoas narcisistas não tivessem entrado na minha vida, eu não tivesse escolhido a psicologia e eu não tivesse decidido ajudar as outras pessoas. E aí eu tive que ter, por exemplo, a humildade de saber que eu não ia ser a melhor pessoa do YouTube, eu não ia ser a melhor psicóloga do YouTube, eu não ia ser a melhor psicóloga falando sobre narcisismo, mas que o pouco que eu sabia, que o pouco que eu podia dar, eu ia entregar. Eu ia me dispor a entregar e me dispor a receber o que eu tivesse que receber a partir dessa minha entrega. Eu precisei ter a humildade, e até hoje eu preciso ver onde é que eu tô errando, o que eu posso aprender. Eu aprendo com os pacientes, eu aprendo com os colegas. Eu tenho pessoas maravilhosas, por exemplo, eu tenho alguns pacientes que são psiquiatras, pessoas incríveis, pessoas extraordinárias, e tem uma troca fantástica. Eu dou o pouco do que eu conheço e eles vão me entregando o conhecimento de vida que eles têm também, e o conhecimento acadêmico e profissional que eles têm, que numa outra oportunidade, de repente tratando de uma outra coisa, eu não teria essa possibilidade. Então eles são ainda mais humildes do que eu, porque eu estou abaixo deles academicamente. São psiquiatras, são
enfim, são professores, são pessoas com as quais eu nunca pensei lidar, mas elas têm a humildade de pensar assim, não, eu acho que essa moça tem alguma coisa para me entregar. E eu tô ali o tempo inteiro bebendo da fonte, recebendo deles também e de vários outros pacientes. É um tipo de troca a qual o narcisista nunca vai se expor, porque eles é que sabem tudo, eles já são prontos, eles são obra-prima de Deus, acabada, sem necessidade de qualquer reparo. Esse é o pensamento deles. Então, onde é que entra a humildade? Não existe. Não existe, vai na contramão daquilo que a sabedoria milenar bíblica, os ensinamentos de Jesus Cristo coloca pra gente. E essa humildade, ela é o parâmetro, é a nossa troca diária. Eu tenho pessoas, eu convivo com pessoas, eu atendo pessoas extraordinárias que me ensinam o tempo inteiro e eu faço questão de dizer isso pra elas. Eu faço questão de dizer isso para elas. Elas soltam uma palavra que eu nunca ouvi falar, eu vou lá pesquisar, eu aprendo mais alguma coisa. E é gente de todo tipo. Aqui no canal, por exemplo, tem uma querida que eu já atendi, ela é médica, uma mulher extraordinária. A gente teve uma única sessão e eu aguardo com carinho porque eu fico pensando, caramba, existe um mito de que todo médico é arrogante, que todo médico é soberbo. Eu nunca vi tamanha humildade como dessa moça. Não vou falar o nome dela, mas ela é muito presente aqui no canal. Eu tenho um carinho enorme aqui por ela. Vamos lá. Uma das lições de Jesus é a vida por um propósito, é a vida renunciando à própria vontade. Como o próprio Pedro Calabres fala, nessa lição de Jesus, Jesus fala de uma gratificação que vem tardia. Primeiro você renuncia, primeiro você sacrifica a sua vontade para depois você obter o que você quer. Ou seja, é uma coisa que narcisista não consegue fazer. Narcisista é como se fosse uma criança. A criança, ela não consegue renunciar à gratificação imediata. Pelo menos não nos primeiros anos. Ela consegue isso a partir de uma educação. A pessoa narcisista é um adulto, mas é só o corpo. Porque aquele desejo desenfreado, aquele desejo não educado da criança, birrenta, mal educada, é o que há dentro deles. Então, eles não conseguem fazer essa gestão, renunciar. O que eu quero agora, o que eu quero de qualquer jeito, tem que ser do meu jeito, tem que ser na hora que eu quero, e eu vivo pelo prazer. O narcisista, a pessoa narcisista, o homem ou a mulher, você vê até que na área sexual, como que há uma promiscuidade desenfreada, como que há uma busca insana pelo prazer e pela satisfação, onde o ato, vamos dizer, mais comumente aceito, já não basta, já não satisfaz. Tem que ser coisa que imponha sofrimento ao outro, que imponha humilhação ao outro, que quebre, que viole as barreiras do outro, que consiga destruir o não que o outro está dando, que consiga infringir o não que o outro está ali tentando dizer para resistir. Então, o narcisista, a mulher narcisista, o homem narcisista, eles não conseguem ter uma vida por propósito. Como nós buscamos um propósito, trabalhamos em cima desse propósito, precisamos renunciar à nossa vontade, precisamos renunciar ao nosso desejo, precisamos ter autocontrole, que é o que essa sabedoria milenar bíblica nos ensina, ter o autocontrole, gerenciar o desejo, governar propriamente. Tem uma palavra que diz assim, assim como pensei, sucederá, como determinei, se efetuará. Isso já fala do poder que tem a nossa mente, do poder que tem as nossas palavras. A pessoa narcisista, ela não acha que você tem o direito de governar sobre a sua mente. Ela acredita que ela é sua dona, ela é dona dos seus pensamentos. E como que ela quer governar os seus pensamentos? Através do gaslighting. Até o que você vê, até o que você pensa, ela quer interferir. Se você está muito tempo calado, ela te pergunta, você está pensando o quê? Você está armando o quê? É o senso persecutório. Ela quer ter o controle total, completo e irrestrito sobre o que você pensa, sobre o que você faz, sobre o que você fala. Ela quer controlar você. Ela quer entrar na sua cabeça e dominar você como se você fosse uma marionete. E uma das lições deixadas por Jesus Cristo é uma vida por propósito, é uma vida de renúncia, onde você renuncia às gratificações imediatas, os prazeres imediatos, em nome de um prazer mais prolongado. Você renuncia aos impulsos da sua natureza e, tendo essa gestão emocional, espiritual, esse autocontrole, você se sente mais forte, você se sente governante sobre você, que é tudo que uma pessoa narcisista rejeita. Ou seja, todos os ensinos
ensinamentos que eu coloquei até aqui, são esses que o Pedro Calabrese, o neurocientista, colocou lá no vídeo dele, vai na contramão do desejo e do comportamento de uma pessoa narcisista, vai na contramão daquilo que ela espera fazer com a sua vida. Então, por aí, qual é a sua análise? Você acha que o comportamento, você acha que aquilo que a pessoa narcisista provoca na sua vida provém de luz ou provém de treva? Aí a gente poderia dizer que eles têm pacto com o diabo, eles estão dominados pelo diabo? Não, eu não quero colocar nesses termos. Aqui eu falei de Bíblia, levantando pontos científicos, né? Conforme o Pedro Calabrese colocou, e eu quero que você olhe não à luz de uma religião, mas à luz de uma espiritualidade, a qual nós não podemos ignorar, porque nós somos corpo, alma, mente e espírito, e a ciência já está tratando disso ultimamente. Então, eu quero que você me diga, esses comportamentos que a pessoa narcisista tem e o que ela gera, o produto final da pseudo-relação com uma pessoa narcisista, você diz que a tendência, se você tivesse que colocar aqui numa caixinha, seria na caixinha da luz ou na caixinha das trevas? Essa pessoa gera em você crescimento ou queda? Ela gera em você alegria ou tristeza? Ela gera em você vontade de viver ou vontade de morrer? E aí, a partir das suas respostas, você mesmo consegue constatar. Essa pessoa narcisista, o comportamento dela aponta para a luz ou aponta para as trevas? Quem é o senhor da vida dela? Quem é aquele que gerencia os pensamentos e as atitudes dela a partir do que ela produz? Porque existe, né, uma frase que está inclusive, né, na Bíblia também, que é: pelos frutos conhecereis a árvore. Como eu posso dizer que eu estou plantando morango se aquela planta ali está dando jaca? Então, se está dando jaca, a raiz é o quê? Então, pelo fruto que a pessoa narcisista produz na própria vida e na vida das pessoas que convivem com ela, você já pode saber. Você já pode saber a quem ela serve. Você já pode saber para onde o comportamento dela aponta. Que tipo de energia, que tipo de coisa ela alimenta dentro dela. Ela alimenta as trevas ou ela alimenta a luz? Pelos frutos conhecereis a árvore. Não tem como uma árvore má produzir bom fruto, nem o contrário. É para você analisar. E aí eu quero encerrar esse vídeo lendo para você um versículo que eu acho muito interessante e que eu considero que descreve muito bem essas pessoas narcisistas, que é 2 Timóteo 3. Vamos lá. Pense na Bíblia como um livro de sabedoria milenar. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque, presta atenção nessa descrição bíblica, 2 Timóteo 3, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, ou seja, hipócrita, mentiroso, etc. Destes, afasta-te, ou seja, fuja para as montanhas. Eu acho que você entendeu, né? É só você responder essas perguntas que eu fiz no vídeo. Essa pessoa, pelos frutos que ela produz na própria vida, pelos frutos que ela produziu e produz na sua vida, você acha que a raiz dela vem de onde? Essa é a grande questão. Segundo a sabedoria milenar constante da Bíblia, se você acredita que é a palavra de Deus, que é um livro sagrado, me diga você, essa pessoa tem parte com a luz, tem parte com as trevas? Você não precisa acreditar na Bíblia, você não precisa sequer acreditar em Deus, mas assim como a gente acredita na sabedoria de Freud, a gente acredita nos livros escritos por Jung, por Lacan, por outros teóricos, por tantos filósofos, se você acreditar na Bíblia como um livro de sabedoria milenar,
Qual é o seu veredito? Essa pessoa trabalha para a luz ou ela trabalha para as trevas? Ela tem parte com o bem ou ela tem parte com o mal? Um beijo grande, até o próximo vídeo.